pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 31 de julho de 2024. E o mercado opera com viés de alta hoje em dia de decisão de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, depois que o Banco Central do Japão elevou a taxa de juros nessa madrugada por lá. Na Ásia, o dia fechou positivo, mesmo com a decisão do Banco Central japonês de elevar a taxa de juros em 0,15% e também anunciar a diminuição na compra de ativos. Fora isso, a orientação do banco foi de que pode continuar subindo os juros se a inflação por lá continuar pressionando. Na China, o dia também fechou em alta, com o mercado um pouco mais animado depois que saíram alguns anúncios do governo chinês para estimular a economia do país. Na Europa, as bolsas também operam em alta. O destaque aqui fica para alta de quase 6% para a fabricante de chips holandesa, a ASML, que pode ficar isenta das restrições de exportação de tecnologia para a China. Nos Estados Unidos, ontem mais uma vez o dia fechou sem direção definida. O Dow Jones ontem subiu 0,5%, enquanto o S&P caiu 0,5% e o Nasdaq fechou o dia com uma queda de 1,28%. Mais uma vez, o setor de tecnologia ficou na ponta mais negativa, com o mercado ainda inseguro com os números dos balanços do segundo trimestre desse ano. Destaque ontem para a queda de 7% para as ações da Nvidia e também para a Microsoft, que caiu quase 3% já no aftermarket, depois que a empresa reportou o balanço do segundo trimestre com números da computação em nuvem um pouco abaixo do esperado. No relatório de emprego JOLTS, que saiu ontem, as ofertas de emprego vieram um pouco abaixo do esperado, o que reforça o cenário para a queda de juros na reunião de setembro. E na agenda de hoje, o destaque fica para a decisão de juros do Banco Central americano, que deve manter os juros inalterados. O foco deve ficar para o comunicado pós-decisão, já que eles podem agora sim trazer alguma sinalização mais concreta de cortes de juros nas próximas reuniões do Banco Central. Fora isso, lá também vai sair hoje o relatório de emprego ADP e também sai o PMI do ISM de Chicago. Na temporada de resultados, hoje o destaque vai ficar para a Meta, os números da empresa dona do Google, que vai reportar o seu balanço já depois do fechamento. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro sobe 0,94, Eurostock 600 sobe 0,86, lá em Londres o FTSE está subindo 1,23%. No Japão, Nikkei subiu 1,59%, na China, Shanghai Composite subiu 2,06%. Índice dólar DXY caindo 0,41% agora, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano operam com queda de 0,24%, a taxa anualizada agora é cotada a 4,13%. O petróleo está subindo bastante agora de manhã, o Brent está subindo quase 3%, o barril está cotado a $80,40 nesse momento. O petróleo hoje em alta devido ao aumento das tensões lá no Oriente Médio, depois que foi anunciada a morte de um dos líderes do Hamas lá no Irã, isso feito pelas forças especiais de Israel. E claro, esse ataque pode aumentar o clima de tensão entre Israel e Irã, o que por sua vez pode acabar afetando a oferta de petróleo no mercado global. Já o minério de ferro teve outra queda nessa madrugada na China. Hoje o contrato mais negociado em Dalian caiu 0,13% e fechou o dia cotado aos $106,30 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin acumula uma queda de 0,9% nas últimas 24 horas e segue agora cotado na casa dos $65.900. E por aqui, ontem o Ibovespa mais uma vez fechou com uma queda de 0,64% na marca dos 126.139 pontos. O dólar aliviou e fechou com queda de 0,1%, com a moeda americana cotada aos R$ 5,62. Na curva de juros, ontem o movimento foi de alívio, acompanhando também a melhora na curva de juros lá nos Estados Unidos. Na parte de indicadores, ontem saiu o CAGED, que reportou um número de criação de empregos acima do esperado, o que tende a aumentar a pressão inflacionária e pode dificultar a vida do Banco Central na condução da nossa política de juros aqui. Nas ações, quem acabou pesando mais na queda do Ibovespa foram Petro e Vale, com as duas acompanhando a queda dos preços das commodities na sessão de ontem, mas percentualmente quem caiu mais no Ibovespa foi São Martinho, que ontem caiu mais de 4% com o time aqui da XP, revisando a recomendação para o papel para neutra, citando dificuldades no mercado global de açúcar. Na alta, o destaque ficou para Usiminas, que se recuperou um pouco, subiu quase 5%, depois de ter acumulado quedas de quase 27% nas duas últimas sessões, refletindo o balanço do segundo trimestre, que veio abaixo do que o mercado estava esperando. Bom, na agenda local, destaque também para a nossa decisão de juros, que também não deve mudar. Nossa taxa Selic deve ser mantida em 10,5% ao ano, mas da mesma forma, a gente deve ficar com o foco no comunicado do Copom, que deve vir um tom um pouco mais duro, dada a piora na percepção de risco fiscal local e também com a alta do dólar que vem pressionando a inflação. Fora isso, hoje também sai a taxa de desemprego medida pela PNAD contínua, que vai ser divulgada pelo IBGE. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.